Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um culto na presença do nosso Deus, onde por uma hora, pouco mais, estaremos aqui glorificando, exaltando ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo mais que Ele ainda pode fazer. Quero convidar você para estar colocando o seu coração, o seu pensamento, unicamente nesse momento, nesse culto. Tire todas as preocupações de lá de fora, tudo aquilo que possa atrapalhar você de estar adorando e exaltando ao nosso Deus. E vamos bendizê-lo e exaltá-lo nessa noite em nome de Jesus, que Ele é digno de honra e de glória. Quero convidar então, para darmos início ao nosso culto solene, o presbítero Ari esteja fazendo uma oração de exaltação, de glorificação ao nosso Deus nessa noite em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Sim, Senhor Deus. Amém. Convido os queridos irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Aquele irmão que puder estar em pé, que possa fazer isso, para nós fazermos essa leitura de forma responsiva e com reverência para o nosso Deus. Efésios capítulo 1, dos versos 1 ao 14. De forma responsiva, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que diante de nós esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O qual tem toda a nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glórias a Deus, meus queridos. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso a obra de Cristo para aquela igreja. E agora, meus queridos, nós podemos entender que a obra de Jesus não alcançou só aquela igreja de Éfeso no primeiro século, mas também alcançou a igreja durante a história até nos alcançar.
E agora nós estamos aqui nessa noite como alcançados pela obra de Cristo lá na cruz há 2000 anos atrás. Somos agora servos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, e por causa disso devemos nessa noite exaltar e bendizer ao nosso Deus por essa graça tão maravilhosa de sermos parte da igreja de Jesus Cristo. E eu gostaria de, por causa dessa bondade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, de fazermos mais uma oração de exaltação e glorificação ao nosso Deus, por essa bondade, por esse amor derramado sobre nós. Convido o diácono Estevão que faça mais uma oração em nome de Jesus. Precioso Deus e glorioso Pai, santificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, Deus, na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Usa meu Deus. o Teu servo nessa noite, meu Pai, Senhor Deus, para que nós possamos, meu Pai, aprender mais e mais da Tua santa meu palavra, Deus, em nome meu Pai. de Jesus. Nos capacita, Deus, nos dá entendimento, meu Pai. Derrama o Teu poder de cura neste momento, neste local, meu Deus. Derrama o Teu poder de milagre sobre a vida da nossa igreja, meu Pai, no nome santo de Jesus, meu Pai. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado, meu Pai. É por isso que nós oramos e agradecemos por tudo, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos, enquanto nos assentamos, entoar o hino 167. Vamos exaltar e bendizer ao nosso Deus nessa noite com o hino 167, Cristo, esperança nossa. Esperança, meus irmãos, é Cristo Salvador, é Jesus, para esse mundo perdido, para esse mundo que está cada vez mais caminhando para a perdição, para a destruição eterna, para esse homem que está perdido aí nesse mundo, a solução é Jesus Cristo. E para nós, meus queridos, que encontramos com Jesus, para nos ajudar nas nossas lutas, dificuldades e tribulações, somente Jesus Cristo. Só em Jesus nós encontramos saída, socorro, esperança, força, ânimo, vigor para continuar caminhando, para continuar vencendo. E aí, meus queridos, nesse momento queria convidar os queridos a abrir as suas Bíblias em Daniel, no capítulo 9, porque nesse momento nós teremos um momento de oração pelos pecados. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versos 7 ao 9.
palavra do Senhor diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Ah, meus irmãos, para o nosso Deus, diante das nossas limitações e pecado, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, ao nosso Deus pertence o perdão, e nós podemos nessa noite com toda certeza recorrer a esse Deus que derrama nas nossas vidas o seu perdão e a sua misericórdia. Temos certeza, meus queridos, que vamos alcançar do Senhor a misericórdia e o perdão. Eu queria convidar você nessa noite a, no seu lugar, curvar sua cabeça, pedir perdão ao Senhor pelos pecados, pelas falhas, dificuldades, pelas limitações, pelas fraquezas, porque nós ainda, meus queridos, estamos nesse corpo mortal e ainda estamos sujeitos aos hábitos do velho homem, estamos sujeitos ao comportamento que não agrada a Deus, mas o nosso Deus está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. Vamos orar então ao nosso Deus, confessando nossos pecados, e depois de um tempo de confissão de pecados, gostaria de pedir a Keila que esteja quebrando o silêncio com a oração audível. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na Tua presença. Ó Pai, te agradecemos por esse momento, ó Pai, que podemos nos achegar até o Senhor, até o Teu trono de graça, com coração contrito, ó Deus, com coração aberto ao Senhor, para que o Senhor enxergue em nós, ó Deus, a raiz do pecado, para que o Senhor enxergue em nós as nossas faltas e haja com bondade, com misericórdia de nós, meu Deus. Com certeza, Senhor, não merecemos a Tua graça, o Teu favor, muito menos o Teu perdão. Mas nós clamamos, ó Deus, como criaturas, como filhos Teus, como que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha piedade da nossa alma, Deus. Senhor, lava o nosso coração, que ele fique mais alvo que a neve. Ó Deus, que possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, que durante a semana, ó Deus, o Senhor também perdoa as nossas faltas, ó Deus, porque com certeza nós erramos todos os dias, é verdade, meu Deus, tem misericórdia. E mesmo querendo, ó Deus, não pecar, nós pecamos, mesmo querendo fazer o bem, nós não fazemos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos agora entoar mais um hino, o hino 172. E é o momento de nós entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas, meus queridos. Nós estamos muito felizes, meus irmãos, que as ofertas têm chegado nas mãos do missionário Fábio de Barros, e ele tem enviado os relatórios, ele tem demonstrado alegria, que Deus tem abençoado muito o trabalho dele ali no Piauí. Então vamos continuar ofertando para a obra missionária, vamos continuar também dizimando para o sustento da obra do Senhor. Vamos entoar o hino então 172, chuvas de bênçãos. Você pode trazer o seu dízimo e sua oferta nessa oportunidade. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus,
Pai querido, Pai amado, nós, ó Pai, estamos graças, ó Pai, por estarmos mais uma vez neste culto, ó Pai. Que o Senhor venha a colocar no nosso coração o desejo, ó Pai, de glorificar o Teu nome, naquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Queremos ouvir Tua palavra e aprender, ó Pai, praticar, ó Deus, todos os ensinamentos aqui nessa noite. Teu nome, ó Pai, seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Pai, de uma forma toda especial também, pedir para que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, ó Pai, nessa noite, com bênçãos materiais, vindas do Senhor, ó Pai, abençoando os dízimos, abençoando as ofertas. Que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que esse recurso possa ser, ó Pai, multiplicados, ó Pai, para o crescimento da Tua obra. Nós consagramos, ó Pai, todos esses recursos para a obra do Senhor aqui neste local. Em nome de Jesus é que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, amém. Agora, meus queridos, nós vamos continuar adorando e exaltando ao nosso Deus com a equipe de louvor que está com a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos reunidos na casa do nosso Deus, né? E principalmente sabermos que um dia nós vamos receber, vamos andar numa rua de ouro, recebermos um lindo tesouro do Senhor para cada um de nós, né? Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Nós estamos cantando que Ele vem nos buscar e que nós queremos ir com Ele morar.
e caminharmos com Ele nas ruas de ouro, né? Por isso que nós ficamos maravilhados sobre esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, que nos honra, embora nós não mereçamos nada, mas Ele tem sempre nos amado e nos acolhido em seus braços. Amém? Sempre
a quem nós podemos servir, a quem nós podemos nos curvar, a quem nós podemos adorar, porque Tu reinas sobre todas as coisas. Tu és o único que reina sobre tudo. O Senhor é soberano e nós agradecemos a Ti pela Tua grandeza em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós não temos nada a não ser o Senhor Jesus. O que temos a não ser tanto amor em Teu olhar. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que está acima de todas as coisas. E que nós possamos nessa noite refletir sobre a letra dessa música. Porque tudo passará, mas a verdade do Senhor não vai passar nunca, porque ela é eterna. Amém? Estou triste, minha fé
Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda exaltação, digno de honra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua verdade não passará. Meus queridos, eu fico muito feliz de ver quanto que o Senhor tem operado na nossa igreja, quantas coisas o Senhor tem feito no meio de nós. Eu sei que muitos dos queridos irmãos têm enfrentado tempos difíceis, mas uma coisa eu tenho notado na nossa igreja: o Senhor tem guardado a nossa igreja, tem abençoado, principalmente na questão de saúde. Até agora, até hoje, nós não temos um caso de coronavírus na nossa igreja. Nós temos visto o Senhor guardando, sustentando, abençoando cada um dos queridos irmãos. E fico feliz de ver às vezes o esforço dos irmãos em estar na casa do Senhor para adorar aquele que é digno de honra e de todo louvor, que é o Senhor Jesus. Dona Celeucia fez uma cirurgia no olho e está aqui nessa noite, meus queridos. Toda honra e toda glória e todo louvor ao nosso Deus. Temos aqui também nossa querida irmã Heloísa, o Alexandre, que não moram perto aqui da igreja, moram longe, mas estão aqui adorando e exaltando ao nosso Deus. E cada um dos queridos irmãos que tem se esforçado para estar aqui, não é vanglória para nós, nem honra para nós, é toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus. Por isso, meus queridos, eu quero, antes de passar para liberar as crianças, fazer mais uma oração. E eu queria pedir aos queridos irmãos, o que vai orar, estivesse orando para que o Senhor continue sustentando os irmãos com saúde, com tranquilidade, e também o Senhor abrisse portas de emprego para os irmãos que precisam de portas de emprego abertas, em nome de Jesus. Eu quero convidar o presbítero José Eupídio que faça essa oração, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Amém. Amém. Agora, meus queridos, vamos estar liberando as crianças. E eu vou pedir a dona Rosângela, esteja fazendo oração, dona Rosângela, pelas crianças e pela professora. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Obrigado. Oh, bendito Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus, cada criança saia daqui abençoada pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Crianças estão liberadas, podem ir para a sua salinha. Glória a Deus, meus irmãos. Meus queridos, nós temos separado o mês de junho para falarmos sobre as doutrinas da graça. São os principais pontos doutrinários da Igreja Presbiteriana. Nós costumamos dizer que é a coluna vertebral da nossa doutrina. E nós começamos domingo passado falando sobre o primeiro ponto, que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, mas é as doutrinas da graça. Começamos domingo passado com a depravação total. Então aí nós teremos eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e, por último, perseverança dos santos. E, meus irmãos, para trazer a mensagem de hoje, um dos pontos das doutrinas da graça, que é a eleição incondicional, nós convidamos o pastor Luiz Fernando. E para os irmãos entenderem, o pastor Luiz Fernando, ele é batista, mas ele é da linha batista calvinista. Ele é um calvinista como nós somos calvinistas. Mas na história, o calvinismo alcançou algumas igrejas, não só a presbiteriana, mas também a igreja batista. E o pastor Luiz Fernando, ele é do batista calvinista, defensor das doutrinas da graça também. E está aqui nessa noite para trazer a mensagem do Senhor para nós, em nome de Jesus. Convido o pastor Luiz Fernando para estar tomando o púlpito, conduzindo os irmãos, em nome de Jesus. Muito bem. Os irmãos deveriam ser batistas. Mas, irmãos, é um prazer muito grande estar aqui. Assim, um privilégio, né? Assumir o púlpito dessa igreja mais uma vez, a convite do reverendo Cícero. Eu queria dizer para vocês o seguinte, irmãos: às vezes a gente perde a oportunidade de valorizar quem merece ser valorizado. A Bíblia diz para a gente dar honra a quem merece honra. Isso não desmerece o Evangelho, antes, pelo contrário, destaca que nós somos pessoas de bem, de cabeça boa. Eu queria que dar honra ao reverendo Cícero, né? É um amigo, é um colega que tem demonstrado uma capacidade acima do normal. Vocês têm aqui um pastor que é pastor de fato, né? Eu tenho pregado em vários estados do país e tenho visto, lastimavelmente, que um pastor de verdade é uma espécie em extinção, está acabando. Mas o reverendo Cícero tem vivido essa chamada de Deus para o ministério e não é uma pessoa acomodada. Os irmãos sabem muito bem, ele iniciou um mestrado agora em teologia numa das instituições mais difíceis do país, que é o Andrew Jupiter, isso mesmo? E ele está ali já terminando alguns módulos e, não sei se os irmãos sabem, né? Grande parte das matérias que ali são lecionadas, a pessoa tem que saber inglês mesmo. Né? Os textos são em inglês, tem que ler, tem que interpretar e tem que fazer os trabalhos dele lá. E o seu pastor entende muito bem inglês, fala muito bem inglês, e vocês deveriam, assim, com todo o carinho do mundo, valorizar o reverendo Cícero. Ele não é mais um, ele se destaca no meio de uma grande multidão de obreiros. Então, que Deus o abençoe, dê muita saúde e que os irmãos cumpram aquilo que a Bíblia diz lá em Hebreus: pastor e igreja vivam em paz, para a glória de Deus, não é? Eu tive um pastor que foi com ele que eu fui consagrado ao ministério. Ele dizia assim: quando a igreja não trata bem um pastor, o sumo pastor tira o pastor de lá. Cuide do seu pastor como um dom de Cristo para essa igreja aqui. Dê as mãos para ele. Eu me lembro que eu li um livro sobre o diaconato batista, que é ser um diácono batista, né? E ali, na introdução do livro, o autor contava uma experiência de um pastor norte-americano que a sua esposa adoeceu gravemente, e esse pastor não tinha recursos para cuidar da sua mulher. Então, um diácono que era um indígena norte-americano, muito bem de vida, né? Ganhou muito dinheiro, ele chegou na casa do pastor, chamou o pastor e falou para ele assim: pastor, está aqui um talão de cheque assinado em branco, gaste o que o senhor precisar com a sua mulher. Numa família onde a mulher adoece, ela está doente totalmente, então cuide da sua mulher, sem limite de despesa. E eu fiquei percebendo, eu falei assim: Senhor, será que existe alguém no mundo depois desse diácono indígena que pensa assim?
Aí eu fui pregar lá em Santa Maria do Jetibá, no interior do Espírito Santo. É a terra dos ovos e dos morangos, né? Lá eles falam 2 idiomas, o brasileiro e o pomerando. Eles vieram do sul da Alemanha, fugindo da guerra, e entraram ali no interior do Espírito Santo. E ali eu fui pregar numa igreja batista ali, e na volta, eu estava me levando para Vitória, para que eu pegasse o avião, eu vim com o vice-presidente da igreja. Estava ele e a mulher dele, e ele falou assim: pastor, eu tenho um dom que não está na Bíblia. Eu falei: é mesmo? Que dom que é esse? Ele falou assim: eu dei o nome de dom de cuidar de pastor. Eu falei assim: como é que você faz isso? Olha bem, o pastor chegou aqui na cidade e com pouco tempo percebeu que o custo de vida é muito alto, e ele comentou isso comigo. Eu levei uma proposta para a igreja e nós aprovamos para ele X reais para que ele pudesse comprar a sua alimentação sem mexer no seu salário. Aí percebemos que o carro dele, mais antigo, quase todo mês parava estragado. Então eu levei à igreja uma proposta para que nós bancássemos a manutenção do carro do pastor. Depois de alguns meses eu percebi que manter o carro do pastor era caro. Então eu propus à igreja, nós vendíamos o carro do pastor e dávamos um carro zero para ele. E assim o fizemos. E eu falei assim: meu irmão, eu vou conversar com o seu pastor para você ficar 6 meses lá comigo em Belo Horizonte. Valoriza o pastor deles. E agora eu falei há pouco tempo com o pastor de lá, está fazendo mestrado também. E o pastor de lá já viajou quase que o mundo inteiro já também. Irmãos, valoriza o seu pastor. Dê honra para ele, ame o seu pastor. Se sair, dificilmente você vai encontrar um igual. Um dia eu perguntei assim para um tio, irmão da minha mãe: ô tio, o que é o casamento? O que é para o senhor o casamento? Ele tinha 300 anos de casado já. Daí a gente estava almoçando, ele parou assim, olhou para o prato e falou assim: Luiz, casamento é igual esse aqui, ó, arroz e feijão. A gente tem todo dia. Eu era solteiro, pensei comigo assim: não quero casar não. Se casamento é igual esse troço aqui de arroz e feijão, não quero isso não. Eu quero filé mignon, eu quero coisa diferente. Sabe por causa de quê? Nós não podemos acostumar com essas coisas. A vida de pastor e igreja não pode virar arroz com feijão. Tem que ser sempre algo novo e da parte da gente. E que Deus tenha de nós misericórdia e nos ajude a sermos cristãos de ponta, né, de boa qualidade. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Efésios 1, verso 4. Já lemos o texto aqui hoje à noite, vamos ler novamente, não é? Falar sobre eleição incondicional. Pode ficar mesmo assentado, viu? Efésios 1, verso 4. Se você não achar na sua Bíblia, está aqui na tela aqui já. O nosso jovem lá fez a gentileza de publicar isso aí. Vamos lá então. Como também nele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Vamos orar. Pai amado e querido, fala conosco nessa noite, glorifica o teu nome no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a doutrina da eleição incondicional é uma das coisas mais indigestas para a mente do ser humano. Ou seja, é difícil o ser humano procurar aceitar isso, porque nós sempre queremos interferir no processo de Deus e trazer a nossa parte no processo, para que nós também tenhamos mérito naquilo que só Deus pode fazer, não é? Essa doutrina da eleição incondicional, ela deve vir de um modo necessário após o ensino da depravação total do homem. O que o pastor fez aqui com vocês domingo passado. Veio um pastor aqui pregar sobre que o homem é totalmente contaminado em sua estrutura pelo pecado. Somente depois de entendermos a condição do homem
depois do pecado, nós poderemos apreciar a eleição incondicional. Se nós não entendermos a condição do homem, nós não vamos entender por que é que Deus escolheu alguns e outros não. Não é? Então, observe bem, nós vimos domingo passado que o homem nasce em pecado e cada parte da sua natureza está contaminada pelo pecado, fazendo do homem um inimigo de Deus e estando debaixo da ira de Deus. O homem não é só um não salvo. Quem não se encontrou com Cristo não é só uma pessoa não salva, está debaixo da ira de Deus. Lá em João 3,36, Jesus vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pastor, mas Deus está irado com a raça humana? Está irado com a raça humana, porque o pecado é uma ofensa contra a sua santidade, e Deus é santo em sua essência. Então, quando o homem peca, ele fere isso de Deus, e Deus não suporta o pecado em espécie alguma. Aquilo que para nós falamos que é um pecadinho, uma pequena mentirinha, para Deus é uma ofensa eterna. O nosso grau de avaliação não é o grau de Deus. Então o homem sem Cristo é inimigo de Deus, está debaixo da ira de Deus. Nessa condição de perdido, separado de Deus e debaixo da ira de Deus, o homem é totalmente incapaz de se salvar, ou mesmo buscar a salvação que Deus oferece, porque as coisas de Deus não lhe são atrativas nem desejáveis. O homem sem Cristo não busca Deus, nem deseja Deus, porque isso não atrai ele, não lhe gera desejos para essas coisas, não é? Sem a intervenção radical de Deus, o homem estará de um modo irremediavelmente perdido. Se Deus não interferir, não mudar a sua história, o homem está perdido. Às vezes eu falo assim: pastor Luiz, se o homem não aceitar Cristo, ele vai para o inferno. Está errado. Se ele não aceitar Cristo, ele continua indo para o inferno. Ele só para de ir porque Deus interfere na sua história e muda a sua história. Nós já nascemos com um pé na rota da perdição eterna, mas Deus, por misericórdia, pela sua livre graça, Ele vem, interfere em nossa história de vida e muda a nossa vida, por amor a nós e para a glória dEle. Onde que está o nosso mérito? Em nenhum lugar, não é? Outra coisa que a gente pode perceber de importante é que daí nós temos na palavra de Deus a doce, santa e desejável doutrina da eleição incondicional. E aqui eu queria propor para os irmãos 3 perguntas para respondermos hoje à noite. O que é eleição incondicional? Segundo, o que realiza no homem? Terceiro, quais os resultados que ela opera na vida de um homem ou de uma mulher? Em primeiro lugar, uma definição. O Dr. Luiz Berkhoff, um dos grandes teólogos reformados, ele vai definir assim a eleição incondicional. Eleição é o eterno ato de Deus pelo qual, em seu soberano prazer e sem levar em conta o pré-conhecimento de qualquer mérito das pessoas, ele elege certo número delas para torná-las alvo da graça especial e da salvação. Então ele vai definir que é um ato eterno de Deus, segundo o prazer que ele tem de separar algumas pessoas para serem alvos da graça eterna da salvação. Deus escolheu pessoas dentre a raça humana para serem livres do poder do diabo, da culpa e do poder do pecado, e livrados da perdição eterna. Todo ser humano nasce debaixo de uma escravidão espiritual. Ele já nasce debaixo do poder do pecado, da culpa do pecado e da mão pesadíssima de Satanás. Mas Deus escolhe, no meio de bilhões de pessoas, um número fixo para salvar e tirar e mudar a sua história. Quando a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1, verso 16, ali diz o quê? Que Deus arrancou o ser humano com raiz e tudo. Ali a ideia é de um poder enorme para tirar o ser humano debaixo das garras do diabo, do poder do pecado, e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Quando você pensa em salvação, não pense como uma moedinha de 10 centavos. Custou a encarnação de Cristo
custou o seu sofrimento, custou a sua morte na cruz. Por isso que o cristão, quando fala de salvação, ele fala com a boca cheia de prazer, de vontade de glorificar a Deus, porque ele não poderia sair desse império das trevas nunca, mas Deus o fez, não é? Outra coisa que a gente pode perceber de importante é que, se perguntarmos quais os motivos que levaram Deus a agir assim, só podemos responder de uma única maneira: Ele quis assim e Ele fez assim. A Bíblia não abre para nós essa página subsequente para dizer os motivos internos que Deus quis fazer. E nós, como seres humanos finitos, não temos mente para alcançar o que Ele quis fazer. Ele só diz que eu fiz assim, e nós aceitamos essas coisas, não questionamos essas coisas, não é? Outro ponto importante: os motivos estão dentro dele e não foram revelados, como Paulo afirma em Efésios 5, 5 e 6, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Ele quis fazer, pelo prazer de fazer, e ponto final. E quem somos nós para dizer: Senhor, e o outro José lá que não recebeu? Irmãos, eu não penso nessas coisas. Sabe o que eu penso? Que eu fui especialmente agraciado com a graça irresistível. E o meu papel como ser humano cristão, nem como pastor, é falar para 100% das pessoas que estão à minha volta que Cristo pode mudar a vida deles. Olha bem, todo arminiano que não crê nisso, ele é um calvinista quando ora, não é? Senhor, interfere, salva aquela pessoa. E todo calvinista que está de pé é um arminiano. Você não quer se entregar nas mãos de Jesus? Nós, irmãos, vivemos numa dualidade. Cremos que Deus é soberano, mas lembramos de uma coisa importante: os meios pelos quais Deus vai salvar alguém chama-se ser humano e palavra de Deus, você e eu, não é? E aí tem um ponto para a gente muito importante: a eleição incondicional, ela revela a misericórdia para com o homem. Então precisamos lembrar que Deus não tem nenhuma obrigação de salvar quem quer que seja, porque a responsabilidade da perdição de um ser humano é totalmente dele, nunca é de Deus, não é? Outra coisa importante: ao operar a salvação nos eleitos, Deus não é injusto com aquele que se perde, porque é dele a sua responsabilidade. Aqui nós temos um termo que chamamos de antinomia, duas verdades que são aparentemente opostas, mas que caminham paralelamente. Deus é soberano e o homem é responsável. Ponto final. Ok? O homem, ao negar a Cristo, ele é responsável por essa negativa, e ele vai colher o que ele está plantando. Aí a gente pode dizer o seguinte: Deus, tudo se inicia em Deus. Paulo inicia o versículo 4 assim: como também. Olha que expressão interessante. Como também. Como também o quê? Versículo 3: nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As grandes bênçãos vividas pelos cristãos só são possíveis por aquilo que Deus fez. Paulo, ao invés de apontar para a cruz do Calvário, ele descortina a eternidade para nós e fala assim: tudo começou na eternidade e foi concluído na cruz do Calvário. Paulo não vai chamar atenção para a cruz desse momento, vai dizer: tudo foi planejado por Deus lá, quando não havia tempo, quando não havia planetas, quando não havia espaço, quando não havia nada. Deus, naquele momento da sua existência, já sabia o que ele iria fazer, não é? Muitos dirão que as bênçãos recebidas são porque Cristo morreu na cruz pelos pecadores, por causa daquilo que Cristo fez, ou quando o aceitamos como Salvador pessoal. Mas Paulo não coloca essas verdades sobre a obra de Cristo em primeiro lugar. Paulo aponta para o que Deus Pai fez. A Bíblia sempre inicia por Deus o Pai, o que Ele planejou, fez, continua a fazer e fará. Isso tudo, Paulo vai dizer, Ele faz
tudo iniciou na eternidade. Aqueles que foram e são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, quando Paulo fala no versículo 3, são em Cristo. O são por terem sido eleitos por Deus Pai para isto. Esta é a fonte, Deus o Pai, não é? A eleição eterna e incondicional da parte de Deus é a fonte. Isso somente é possível porque fomos eleitos segundo o prazer de Deus, segundo a satisfação de Deus, ou como Paulo diz, segundo o beneplácito da sua vontade, ou o bem-querer da sua vontade, não é? E aqui é um ponto importante: todas as bênçãos que recebemos de Deus, elas são em Cristo, ou através de Cristo, ou do que Ele realizou neste mundo, mas tudo veio do querer de Deus o Pai, quando Ele elegeu a cada um de nós de um modo incondicional. Alguns princípios da eleição incondicional: a eleição é um decreto eterno de Deus e também soberano, está ligado à sua soberania, ao seu governo, ao seu bem-querer. Nós não temos uma noção muito boa do que é ser um soberano, porque nós temos governos democráticos, não é? Mas na antiguidade, o soberano, o rei, ele mandava, e o súdito não tinha vontade própria, ele exercia poder que ele queria exercer. Nós temos em Deus esse soberano sobre todas as coisas. Cada árvore que deixa cair uma folha, cada pardal que morre, tudo Deus sabe e decretou. E aí está uma coisa para a gente importante: os eleitos foram predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, verso 11. Também vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E esse decreto soberano de Deus não é arbitrário, ele foi em amor. Deus escolheu porque amou, não é? E aqui é um ponto importante, o segundo ponto: o decreto divino da eleição pressupõe a queda da raça humana, porque o homem caiu, pecou lá no Éden. Isso pressupõe que Deus elegeu aqueles que queriam ser salvos no meio dessa queda total. Não se baseia em obras humanas, nem na presciência de Deus sobre as coisas. Não é que Deus viu que no século 21 o fulano de tal ia ser crente, não. Ele quis que isso acontecesse, então lhe deu fé, lhe deu um novo nascimento para que ele respondesse ao chamado de Deus. Os eleitos são escolhidos para serem santos e irrepreensíveis. A eleição leva à redenção, à justificação e à glorificação. A eleição, ela é em Cristo. A eleição inclui o resgate do pecado e da culpa e aqueles dons graciosos da salvação que o cristão recebe, não é? Outra coisa importante: Cristo não é meramente um meio pelo qual Deus quis salvar. Ele é a fonte que se realiza essa eleição. A eleição, ela é em Cristo, através de Cristo e por Cristo. Outro ponto importante: a eleição envolve os meios para o fim. O que isso quer dizer? Tem duas coisinhas que já estão pré-determinadas. O homem vai ser salvo pela pregação da palavra e quando crê. Isso já está pré-determinado. Ninguém é salvo porque encontrou um anjo na rua. Ninguém é salvo porque tomou um tombo na rua e falou: eu preciso de Jesus. Ele é salvo porque o evangelho é pregado e a fé nele é gerada. Isso está determinado, não é? Outra coisa que a gente pode perceber de importante é que ninguém será salvo se o evangelho não for anunciado. Então os meios para que a eleição se realize já foram determinados: evangelização e geração de fé. A eleição, ela é individual. Deus não elege nações nem grupos étnicos. Deus elege pessoas, Ele salva pessoas, e essas pessoas adentram em seus meios sociais e mudam uma cidade, mudam uma nação. O Dr. Michael Green, um historiador, ele escreve um livro chamado Jesus Ressuscitou, e ele conta que no ano 112 depois de Cristo, em várias cidades do Império Romano, a forma de viver tinha sido alterada, porque os cristãos ganharam tantas almas para Cristo que os modos sociais das pessoas se manifestarem mudaram.
Isso ocorreu no início do século XX, quando Deus despertou o país de Gales, e ele levantou ali um homem chamado Ivan Roberto, com 26 anos de idade, a tal ponto que no país de Gales eles cantam um hino cristão antes de jogos de futebol, porque as coisas mudaram quando o Evangelho entrou. Irmãos, que coisa interessante, o número de salvos está definido e não pode ser aumentado nem diminuído. A eleição particular e pessoal leva ao consolo do crente e não promove descuido nem falsa confiança. Consolo, sabe por quê? Porque se Deus nos elegeu, nós nunca nos perderemos, nunca mais. Se Deus nos elegeu, dentro dessa eleição estão todos os cuidados que Deus pode ter com o ser humano. A sua oração é respondida. A sua crise, Deus nunca vai virar as costas para ela. É um consolo para a vida do cristão saber que Deus alcançou com a sua graça maravilhosa. E sexto e derradeiro, a eleição, ou o alvo da eleição, é a glória e o louvor de Deus. Nós recebemos o privilégio, mas a glória é de Deus. As Escrituras deixam bem claros, para louvor da glória da sua graça. Eles foram escolhidos, predestinados, a fim de sermos para louvor da sua glória. A confissão de fé de Westminster, que nós comungamos com ela, vai dizer assim, quando está terminando a discussão sobre o decreto eterno de Deus: assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina proporciona motivos de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Irmãos, nós temos a garantia que depois que a graça nos alcançou, nunca mais, mesmo que você queira, você não pode, não consegue se desvencilhar do amor de Deus, nunca mais. Ok? E esse amor, no Antigo Testamento, a palavrinha é hesed em hebraico. É esse amor que persegue o objeto amado e que agarra-se a ele e não solta nunca mais. Pastor, e o meu pecado? Já foi perdoado na cruz há 2000 anos. Pastor, e a minha indiferença, a minha frieza espiritual? Isso não abala Deus, porque Deus nunca é pego de surpresa. O que Deus quer de você é um coração quebrantado e contrito, porque Ele não despreza essas coisas. Agora, irmãos, quais são os resultados dessa eleição incondicional? Primeiro, vai dizer que essa eleição, ela gera santos, pessoas santas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele inicia assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Os membros dessa igreja de Éfeso são santos. Para a igreja católica, um santo é aquele que depois de algumas dezenas de anos comprova-se que ele fez um milagre. Para a Bíblia não. Você que se entregou nas mãos de Cristo e está em Cristo, Deus o vê como um santo. Santo é aquele separado para uso exclusivo de Deus. Por isso que a eleição nos empurra para a santidade obrigatoriamente, não é? Isso implica em uma total entrega ao Senhor de todo o nosso ser. E Paulo diz que não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por um bom preço. Quando nós somos comprados por um bom preço e não somos de nós mesmos, eu sou daquele que morreu por mim e me comprou com esse bom preço. Por isso que Paulo, quando vai dizer, vai iniciar a carta aos Romanos, ele fala assim: Paulo, doulos do Senhor Jesus, ou seja, escravo do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia tem dois tipos de escravo: aquele que é escravo mesmo, contra a sua vontade, e aquele que é um escravo aforreado, liberado. Mas depois que o tempo da escravidão termina, ele volta para o seu Senhor e fala assim: quero continuar sendo seu escravo. E aí no Antigo Testamento ele punha um brinco na orelha, e quando saía às ruas, as pessoas sabiam o seguinte: ele foi escravo um dia,
e continua sendo escravo porque o seu Senhor o tratou muito bem. Irmãos, nós somos escravos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele cuida muito bem de nós. Não somos pela obrigação de ser, mas pelo privilégio e prazer de ser. Quem gostaria, depois de ser encontrado pela graça de Deus, sair debaixo desse cuidado de Deus? Nós nos colocamos na posição de escravos para servir a esse Deus em santidade. Irmãos, é incompatível um cristão se dizer eleito e abraçar o pecado como estímulo de vida. Eu pregava numa igreja batista aqui em Diamantina, e lá, pastor, é interessante, né? O pastor lá tem uma sede, a sede da igreja, cabe lá uns 400 membros, e ele abriu mais de 15 congregações em bairros da cidade. Ele soma hoje mais de quase 2.500 membros. E eu pregava lá um domingo à noite, antes de eu vir embora na segunda, pregava sobre essas coisas. E depois que eu preguei, o pastor falou assim: olha, tem um membro aqui na igreja que ele fala que é calvinista, mas ele trai a mulher dele o tempo todo, e você arrebentou com ele essa noite. Eu falei: como? Você falou que a eleição é para santidade de vida. Irmãos, se nós somos eleitos, não cabe a nós pactuarmos com o pecado. Ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é? Não sei como é que é não. Não sei como é que é não. Eu quero te dizer que se Deus alcançou você com a sua graça, você é uma mulher santa. Somente Deus pode usar você. E o Espírito Santo tem ciúmes de você quando você peca. Esse ciúme, ele é traduzido em dizer o seguinte: você não foi salvo para isso. Para com isso. Por isso, fomos salvos para a santidade. Muitos acham que foram salvos e o resto não importa mais. Os gnósticos do tempo de Paulo pensavam assim. Eles diziam assim: nós temos um conhecimento especial. Quem tem esse conhecimento, não importa o resto, porque para o gnóstico o corpo não valia nada. Então você tem um conhecimento, você é salvo e pode fazer o que você quiser. Não é assim que a Bíblia diz. Nós temos o conhecimento do Santo Jesus Cristo e nos mantemos santos para a glória de Deus. Deixe-me ser chato com você nessa noite. Na sua solidão ou no seu momento a só com você mesmo, cuidado com a sua mente. Não entregue a sua mente para as coisas do diabo. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com a sua mente, com a pornografia. Cuidado com isso. Pastor, tem lá no meu serviço um diretor que fica falando coisa para mim lá. Ô, minha irmã, ele é diretor e sabe o que eu aprendi? É ser humano normal. Tem dor de barriga, tem depressão, briga com a mulher dele. Se ele falar algo para você desagradável, corta ele mesmo. Corta ele mesmo. Não dê trela para essas coisas não. Ah, porque se eu não for assim, se mandar embora, mandou embora. O Deus que fecha uma porta, abre 10 depois para você. Então, eu fui chamado para ser santo. Outra coisa importante, não é? Pensamentos, palavras, atitudes devem expressar a nossa eleição. Ou seja, o que eu penso, o que eu falo e o meu comportamento deve na prática expressar que eu sou uma pessoa eleita. Então, a minha mente, ela tem que ser influenciada por 2 fatores: a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. A palavra que eu digo deve trazer graça e edificação, como Paulo fala em Efésios, para as pessoas que estão à minha volta. Não cabe a nós cristãos matarmos a unção que está no nosso irmão. Não cabe a nós cristãos matarmos a alegria do outro. Não cabe a nós cristãos sermos pedra de tropeço para ninguém. Se o seu falar, se o seu agir, se o seu pensar não traz crescimento, cale a sua boca, feche a sua mente, não fale nada. O autor dos Salmos vai dizer assim: que as palavras da minha boca, o meditado do meu coração, sejam agradáveis perante ti, Senhor. Aqui eu queria trazer um conceito para vocês, chamado corandel. É um conceito da Idade Média, que os cristãos diziam assim: corandel, andar
diante de Deus o tempo todo. Dentro de casa, corandel. Na empresa, corandel. Na escola, corandel. Com a vizinhança, corandel. Ou seja, eu estou diante de Deus, como se fosse um circuito fechado de televisão, que Deus, disse o salmista, para onde eu fugirei do Espírito de Deus? Se eu pego as asas e vou lá para o alto monte, tu estás. Se eu vou para o mais profundo abismo, tu estás também. Ele vai dizer assim: quando o meu ser era uma substância informe, sem forma, no ventre da minha mãe, tu me chamavas pelo meu nome. Irmãos, fomos eleitos para a santidade de vida. Controle a sua boca, por favor. Não cabe na sua boca palavrões. Não cabe na sua boca palavras que diminuam a sua mulher, nem despreze o seu marido, nem faça críticas ao seu irmão. Quando olhamos a nós mesmos que somos pecadores, eu me controlo mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Pastor, mas eu ganhei dinheiro, eu sou bem de vida. Você vai levar quantos centavos para a eternidade, meu amigo? Com que roupa você vai para a eternidade? Você não sabe. Eles vão lhe vestir com qualquer coisa. Ah, pastor, eu queria morrer num hotel 5 estrelas, num resort com tudo incluído. Você pode morrer na fila de um hospital, meu amigo, com todo o dinheiro do mundo. Para com isso, nós não somos nada, não. Eu tive um vice-presidente da igreja onde eu era pastor Cícero, riquíssimo. Imagina um cara rico. Quando eu assumi a igreja, nós tínhamos comprado um andar num prédio no centro de Belo Horizonte. E aí eles tinham pego dinheiro com os irmãos da igreja, pagaram a dívida, e a igreja ficou devendo aos irmãos 100 para um, tal. Aí os irmãos queriam o dia de volta, só que a igreja não tinha recurso para isso. E aí eu falei com a igreja: irmãos, nós precisamos pagar a dívida dos irmãos. Esse irmão, vice-presidente, depois que ninguém se posicionou, disse: pastor Luiz, por favor. Eu falei: pois não, irmão, eu tenho 3 apartamentos de altíssimo nível em Belo Horizonte, que eu comprei cada um para uma filha que eu tenho. E a filha dele tinha lá 3, 4, 5 anos. Já tinha comprado para cada uma um apartamento caríssimo, para quando elas casarem, já casem com a casa própria. Senhor, me dá um filho. Já pensou? Hein? Meu filho, já pensou? Eu falei assim: então, irmão, pastor, eu vendo um apartamento desse e eu pago a dívida da igreja com muito prazer. Esse homem riquíssimo, quando eu dizia assim: precisamos de uma cadeira aqui, era o primeiro pastor a se levantar, a pegar uma cadeira. E, Senhor, pensava assim, ele é vice-presidente de um grupo de mais de 50 empresas, ele manda em mais de milhares de pessoas. Na igreja era servo, servia. Sabe por quê? Ele entendia muito bem que tudo que ele havia conquistado na vida foi pela graça de Deus. Certa feita ele me contou uma experiência assim, que estava na casa dele, assentado, fazendo as contas de quanto que era o dízimo dele. Falei: por que você está fazendo conta de quanto é o dízimo? Você não tem salário? Não, pastor, eu tenho salário, eu tenho plano de saúde, eu tenho vale alimentação, eu tenho vale combustível, eu tenho não sei o que, eu tenho premiações. Eu estava somando os valores de quanto que eu ia dar de dízimo naquele mês. E aí eu cheguei a um número, falei: Senhor, é esse número que eu vou dar de dízimo. E quando ele acabava de fazer as contas, ele pensou assim: ó Deus, queria tanto trocar meu carro. O carro quem dava era a empresa. Isso foi num sábado. Ele disse para mim no domingo. Aí contando que na segunda-feira ele estava saindo para almoçar, o dono da empresa falou assim: ô fulano, espera aí que eu vou com você. Você me dá uma carona e me leva até o lugar tal. Então, sem problema e tal. Aí eles desceram o elevador, pegaram o carro no estacionamento. Na hora que eles foram sair do estacionamento, o dono da empresa falou assim: ô fulano, seu carro tem quanto tempo de uso? Ah, tem 1 ano e meio, pode trocar.
pelo carro que você quiser, do valor que você quiser, a empresa paga. Aí você, pastor, eu só pensei em trocar o carro. Eu não orei não, eu pensei em trocar o carro. Eu orei pelo dízimo que eu ia entregar. Meus irmãos, Paulo fala assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que você pensa ou que você pode pedir. Mas sabe por quê? Na condição de nós sempre reconhecermos a glória dele. Irmãos, nós somos chamados para isso. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, também nós somos eleitos em amor. E esse amor de Deus que nos alcança através da graça deve permear a nossa vida, para que nós possamos exalar esse amor onde nós estivermos. Disse a Bíblia que pelo amor o cristão é conhecido. E, irmãos, uma coisa importante: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor me faz andar a segunda, terceira milha. O amor estende a mão para abençoar e não para destruir. O amor cria pontes para que as bênçãos de Deus aconteçam, não é? Por meio da vida da igreja, precisamos nos amar mais. Precisamos derrubar os muros que nos separam e não construí-los. Precisamos nos revoltar, irmãos, contra a frieza que nós vivemos na vida, de olharmos para o nosso próximo e termos com ele uma pessoa indiferente. Fomos eleitos em amor, não foi uma coisa fria de Deus. Antes que nós existíssemos, Deus nos amou, e esse amor deve perpassar a nossa vida. Irmãos, na igreja é o único ambiente do mundo que o amor pode ser vivido em plenitude, porque eu posso dizer para o meu próximo: você é meu irmão e eu te amo em Cristo Jesus. Se você não consegue construir pontes, se você não consegue demonstrar esse amor na prática, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Aqui eu queria lembrar o grande escritor e teatrólogo William Shakespeare. Ele fala assim: quem não demonstra que ama, realmente não ama. Dizer que você ama o seu próximo e não demonstrar que ama, você não ama. Palavra não vai mudar ninguém não. Tem que estender a mão e abençoar. Tem que ser suporte para as pessoas que estão ao seu lado. O amor deixa o seu comodismo, o seu pequeno mundinho, e vai até o mundo do outro, sentir a dor do outro e abençoar o outro. Fomos eleitos em amor, ou seja, Cristo deixou a sua glória total, veio para essa terra viver a nossa vida, sofrer as nossas dores e assumir os nossos pecados, porque Ele veio em amor. Fomos eleitos em amor, não podemos esquecer isso. A igreja deve superabundar em amor. Eu tenho que ter prazer em dizer assim: meu irmão, que bom que você está na igreja hoje. Como o pastor aqui falou, a irmã ali fez uma cirurgia, mas está na igreja hoje. Quem foi lá dar um abraço nela, dar um beijo nela? Não pode agora, né? Mas se alegrar com ela, porque até ela está com saúde na igreja. Quem ligou para ela antes e disse: minha irmã, como é que você está aí? Tudo bem? Eu preguei no Mato Grosso do Sul, numa igreja com 1.500 membros, mais ou menos. E lá, antes de eu pregar, pregou o pastor Marcelo, não me lembro mais o nome dele. Um baita pastor presbiteriano, que pastoreou uma igreja lá no sul do país com 3.000 membros. E no auge do ministério, Deus falou com ele assim: larga a sua igreja e você vai viver como um pregador itinerante. Ele largou 3.000 membros, um belíssimo salário, casa própria, tudo, e foi pregar o evangelho. E aí eu o vi uma vez, ele pregou uma vez, eu o vi, ele foi para outra cidade, eu fiquei lá pregando e vim embora, nunca mais o vi. Aí eu soube pela internet que ele estava doente de Covid e quase que foi embora. Ok? Quando eu soube, mandei para ele uma mensagem de WhatsApp: Marcelo, o que você está precisando? Como eu posso te ajudar?
Ele falou: pastor, graças a Deus, estou saindo, a saúde está voltando, muito obrigado por lembrar de mim. Sabe o que eu fico pensando? Que muitas vezes a gente vê o pastor Cícero aqui todo domingo e fala assim: ele está muito bem. Já perguntou para ele se falta alguma coisa na casa dele? Ou para algum irmão que você entende que precisa de ajuda? Fomos eleitos em amor. Eu sei, temos que transportar isso para o nosso dia a dia, ok? E isso é importante a gente perceber, porque se eu não demonstrar esse amor na prática, eu não amo de jeito nenhum. Outra coisa importante: a igreja, os eleitos, se os meios da eleição que os homens vão alcançar é crer e pregar o evangelho, nós, igreja, precisamos nos tornar uma igreja evangelizadora e missionária. Nunca esteja satisfeito com o seu status de cristão. Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, sentadinho, bonitinho, miserável homem que você é. Deus não chamou você para sentar e ocupar espaço em banco de igreja. Nós somos chamados para levar o evangelho a toda criatura, a começar por esse bairro, Belo Horizonte, Brasil e o mundo inteiro. A igreja onde eu pastoreio é uma igreja pequena, um pouco maior que essa, em termos de membros. E eu fui na consagração de um pastor, onde eu era o preleitor, e antes uma irmã me chamou, tal, da missão Amém, e conversou assim: irmã, nós queríamos ajudar algum missionário e tal. Pastor, tem uma irmã, a irmã Carla, ela está orando há 18 anos para sair para missões. O chamado dela é para o Japão, e lá ela precisa de mais ou menos 2 a 3 mil dólares por mês para se manter, e ela ora há 18 anos. Eu falei: ela não parou de orar ainda não? Não. Tem chamado mesmo. Reuni um pool de pastores, vários pastores, cada um deu 100, 200, 400 dólares, e essa irmã já está lá no Japão há mais de 10 anos. E todos os meses nós transferimos dinheiro para ela. Aí encontrei um pastor batista tradicional, com 70 anos de idade, lá no interior do Ceará, o pastor Barbosa. Conversando com ele, falei assim: eu vivo, pastor Luiz, de ofertas. Falei: pastor, pode contar a partir de hoje como oferta da Igreja Batista da Aliança. E hoje ajudamos esses dois. Todos os meses mandamos dinheiro para eles e oramos por eles. E eu insisto com os membros da minha igreja: saiam e preguem o evangelho. Eu coloco na porta da igreja folhetos: evangeliza. Pega esse negócio lá e evangeliza. Irmãos, se os meios já estão predestinados para que a eleição alcance as pessoas, e são evangelização e fé, e ninguém tem fé se a palavra não for anunciada, nós precisamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nesse bairro Diamante aqui, tem quantas mil pessoas nesse bairro? Lá onde eu tenho a Igreja Batista da Aliança, somos 38 mil pessoas que moram no bairro. 38 mil pessoas, é uma cidade. E eu digo para a igreja: vergonha nossa quando um vizinho da igreja entra na igreja sem que ninguém o convide. Outro dia apareceu um casal lá. De onde vocês são? Somos aqui do bairro. São de qual igreja? De nenhuma. Nós passamos aqui na rua, vimos uma placa da igreja e entramos. Eu dei as boas-vindas e tal. Fui para o canto e falei: Senhor, que povo miserável que eu tenho como membro de igreja. E eu também sou miserável. Esse casal entrar na igreja sem ninguém convidar são pedras que estão clamando. E nós não criamos ainda esse impulso evangelizador. Ah, Deus, com a sua soberana graça, Ele vai salvar. Essa graça soberana só entra em ação quando você abre a sua boca e fala: Cristo salva, Ele perdoa os seus pecados, Ele te dá vida nova. Se os meios estão predestinados, nós precisamos entrar na dinâmica dessa eleição e sermos os canais
para que ela possa alcançar as pessoas. Meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa importante. Billy Graham, ele falou assim antes de morrer: Deus não mandou que os pecadores viessem à igreja, mas que a igreja fosse aos pecadores. Você tem evangelizado? E se eu perguntasse uma coisa muito chata para você: há quantos anos que através de você essa graça de Deus soberana não alcança uma pessoa? Já imaginou se nós aqui hoje à noite resolvêssemos evangelizar e cada um de nós ganhasse um para Cristo, só um para Cristo? Olha o tumulto que ia ser nessa igreja. Meu irmão, o que nos falta é pegar a palavra de Deus e vivermos isso todos os dias. Ou você acha que porque o pastor tem salário, ele também tem que chegar lá e pregar? Ele vai falar como ovelha, mas ovelha gera ovelha, ele vai cuidar das ovelhas. Nós, membros, temos que ter o prazer, não só a obrigação. E Paulo fala assim: se eu prego o evangelho, eu prego porque o amor de Jesus por mim me constrange, me põe sem graça. Irmãos, o significado, o que dá esse significado à igreja é o sair, é mostrar sua cara ao mundo e anunciar as boas novas de Cristo. Ninguém será salvo porque eu estou dentro da igreja orando em minha casa. Conta-se uma vez que um evangelista nos Estados Unidos ia fazer uma conferência numa igreja, e aí ele chegou mais cedo na igreja e encontrou um grupo de irmãs orando, e elas oravam assim: Senhor, salve a nossa vizinha em nome de Jesus, tem misericórdia, ela vive uma vida muito miserável, tem misericórdia dela. E ele estava lá na porta da igreja assim, em pé, olhando, as irmãs orando. Depois de um tempinho ele entrou na igreja e falou assim: irmãs, parem de orar. Assim, por quê? Sai daqui e prega para ela. Ou você acha que a sua oração vai trazer um anjo do céu para poder pregar para ela? É através de vocês, mulheres. Vai lá e prega para ela. Irmãos, é desse jeito nós pregamos o evangelho. E Deus garante que quando você pregar o evangelho, pessoas vão se render a Jesus Cristo. Irmãos, eu queria convocar, chamar o irmão para que nós possamos levantar como membros de uma igreja, sairmos para o mundo e pregarmos o evangelho. Pega na porta da igreja ali 5 folhetos e distribua um por dia. Só isso. Você vai ver o impacto que traz. Queria lembrar aos irmãos que essa pandemia, ela para mim está sendo show de bola. Sabe por quê? Trouxe uma inquietação mundial. Todas as certezas foram demolidas. O que está na mente do povo é uma insegurança enorme. E sabe o que isso quer dizer? É uma hora excelente de pregarmos o evangelho. Eu fui almoçar no restaurante que eu quero levar, se você for poder almoçar comigo, e eu pago. Estava lá sentado, eu conheço o dono do restaurante, um cara muito rico, e ele começou a puxar conversa sobre as coisas de Deus. E ele não é crente, não. Aí eu falei: uai, que coisa interessante. A conversa foi, rolou. Eu falei assim: então me arranja o celular seu, que eu vou lhe incluir num grupo de transmissão do WhatsApp, para você participar dos nossos cultos online, pela internet. E eu quero participar. Eu fui lá almoçar hoje de novo, e estava lá. Eu: tudo bem com você? E tal. Ele falou assim: eu estou triste hoje. Eu falei: por quê? Tinha um pastor chamado Luiz Fernando, que ficou de mandar o link para mim do culto e não mandou. Eu falei: meu Deus, será que eu esqueci de pôr o cara na lista de transmissão? Estava lá. Aí eu falei assim: eu vou lhe mandar um oizinho agora. Mandou, ele recebeu. Eu falei assim: então não apaga mais não. Ele falou assim: hoje à noite eu participo. Irmãos, aquele empresário rico é tão ser humano como nós somos, carente da graça de Deus como nós somos. Eu queria terminar dizendo o seguinte: a eleição incondicional, ela gera humildade e gratidão. O eleito é um ser humano humilde e grato.
nunca é um ser arrogante e orgulhoso. Ele sabe que o que recebeu foi pela graça de Deus, e isso deve humilhá-lo perante Deus e torná-lo grato por todas as coisas. Essa humildade e gratidão deve se refletir nas relações humanas. Humilde não é aquela pessoa idiota, não. Humilde é a pessoa que sabe que pode, mas não usa isso para humilhar ninguém. Ok? E aqui há uma coisa importante. Há um hino do cantor Cristão Batista que fala assim: olhar com simpatia o erro de um irmão, e assim será bendito o nome de cristão. Vamos ter misericórdia dos nossos irmãos, não é? Paulo diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que muitos, do que todos. Todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, se somos o que somos, o somos pela graça de Deus, e que Deus nos ajude. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Se você é um eleito, uma eleita de Deus, faça brilhar essa luz que Cristo colocou em você. Que nas suas relações humanas com o seu próximo, seja ele quem for, você reflita essa graça de Deus soberana e essa eleição incondicional. Senhor Deus, olha para cada um de nós nessa noite, tem misericórdia de nós. Às vezes achamos que somos muita coisa, mas como o apóstolo Paulo disse: se eu sou o que sou, eu sou pela graça de Deus. Senhor, é a tua graça sobre nós, é o teu favor sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, sermos luzes onde estivermos e sal onde entrarmos. Que possamos levar a tua palavra, o teu testemunho, a tua vida, e sermos uma igreja evangelizadora e missionária para a tua honra e para a tua glória. Nesse bairro Diamante aqui, ó Deus, dá-nos as almas em nome de Jesus. Aqueles que o Senhor já tem separado para a salvação, que nós venhamos a ser os canais que vão chegar até eles e dizer que a graça de Deus é suficiente para eles. Aviva cada mulher, cada homem dessa igreja, e que o Senhor nos use para a tua honra e para a tua glória. Que dentro da igreja, Pai, possamos nos amar como nunca antes, e nesse amor demonstrado, o Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Queremos fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por essa noite, pela tua igreja que está viva, por estarmos vivos e ouvirmos a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, caminhando para o final do nosso culto, depois de termos ouvido a palavra do Senhor, vamos entoar o hino número 194. Tinha colocado um hino 292, mas vamos entoar o hino 194, Morada Feliz. Convido os irmãos que puderem ficar em pé. Vamos cantar esse hino com muita alegria, com muito vigor. Vós, os eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados para ser a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino 194, Morada Feliz. Vamos lá? Avistamos o lindo país.
Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país, no descanso perfeito eternal, desfrutando na contemplação, cantaremos então triunfar os louvores de quem nos amou. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país. Essa é a promessa, meus queridos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os eleitos. Viveremos para sempre com o Senhor naquele lindo e maravilhoso país. Já, meus irmãos, caminhando para o final do nosso culto, pedi ao irmão para fazer oração e gostaria que nessa oração lembrasse do Adenilson, presbítero Adenilson, que está voltando de viagem. Foi ali participar do velório da sua avó. Então, que o irmão estivesse orando também em favor desse retorno do presbítero Adenilson. E que estivesse também orando ao Senhor, que o Senhor desse força a cada um dos queridos irmãos, né, para mais uma semana que está se iniciando, que o Senhor nos dê força para entrar com todo o vigor, toda a alegria, já nos preparando para o próximo domingo, onde estaremos aqui exaltando e bendizendo ao nosso Deus. Então, para essa oração, convido a Raquel, faça essa oração em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este momento, Senhor, que você deu na tua presença. Agradecidos estamos a Ti, Senhor, pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, não somente como ouvintes, mas praticantes da tua Ó palavra. Senhor Deus. Deus, colocamos diante de Ti o Adenilson e família que estão em viagem. Que o Senhor possa estar nos guardando, para que possam ter um retorno, Senhor, debaixo da tua santa proteção. Colocamos diante de Ti também, Senhor, essa semana que está se iniciando, que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, que possamos, Senhor, estar nos lembrando que somos servos Teus. Sim, Temos Deus. que pregar a Tua palavra. É verdade, a meu todos que Deus. não te conhecem. E que no próximo domingo possamos estar aqui com os nossos corações alegres diante de Ti. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, em nome de Jesus. Agora, irmãos, a impetração da bênção apostólica, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, repouse sobre as famílias da Igreja do Senhor militante, espalhada por todo o mundo. Conforte, fortaleça, dê esperança, ó Espírito Santo, e nos ajude a estar sempre firmes na presença do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Peço aos irmãos só um minuto, só um minutinho.